Evocação dos espíritos. Convite para uma sessão. Consegui que o famoso médium Daniel Douglas Rume fosse o seu hóspede no verão de 1855. Foi um golpe de mestre do advogado londrino John Rimmer e sua esposa. É verdade que o vigário do bairro pregou em público contra os diabólicos acontecimentos que ocorriam na casa dos Rimmer, no subúrbio de Ealing. E sem dúvida os vizinhos céticos criticavam-nos pelas costas. Entretanto, Rume deu ao casal Rimmer 2 presentes irresistíveis: a crença de que estavam se comunicando com seu falecido filho e um vínculo com a alta sociedade londrina, algo que um ambicioso casal nunca teria tido a chance de conseguir. As reportagens jornalísticas sobre as sessões de Rume faziam aristocratas, escritores e pessoas proeminentes tentarem ser recebidos em Ealing o lado dos Rimmer. Entre as celebridades estava a poetista Elizabeth Barrett Browning, que considerou Rume a pessoa mais interessante da Inglaterra. Embora seu marido, o poeta Roberto Browning, desprezasse o espiritismo, ele conseguiu um convite. Assim, em 23 de junho de 1855, o casal Browning participou no pouco elegante bairro de Ealing de uma típica apresentação das estranhas experiências de Rume. A sessão ficou famosa devido à presença do casal de poetas. Convidados expulsos e mesas girando. Ao chegar a Ealing Villa, Robert Browning tomou-se de imediata antipatia pelo jovem médio, suas maneiras melífluas. Numa longa carta em que descreveu a sessão a um amigo, o poeta disse que Rume demonstrava uma falta de virilidade do pior mau gosto, afetando modos infantis. Referia-se ao Sr. Rume e à senhorita Jaime como papai e mamãe, e dando abundantes beijos no casal. Browning acrescentou que a família, porém, gosta desses carinhos e os retribuiu. Apesar da antipatia, o poeta manteve uma atitude civilizada, e às 9 da noite, das 14 pessoas presentes sentaram-se em torno de uma mesa coberta com um pano. Sobre a mesa havia um grande lampião a óleo, que era a única luz da sala, e vários pequenos adornos. O anfitrião, John Rimmer, ofereceu sugestões de comportamento que, embora educadas, eram bastante explícitas. Disse Browning: nós não deveríamos fazer perguntas, nem desejar ver nada além do que o espírito quisesse nos mostrar. Os participantes, ansiosos e cheios de curiosidade, não precisaram esperar. Logo ouviram batidas e sentiram que a mesa assumia vida própria, vibrando e inclinando-se. As batidas, disse Browning, foram identificadas como as manifestações do visitante costumeiro da família, o espírito do seu filho, Watt, que morreu há 3 anos, aos 12 anos de idade. A sessão então parou de chofre, e 5 pessoas indicadas pelo espírito, como escreveu Browning, a seu amigo, foram convidados a deixar a sala. Os médiuns vitorianos, por vezes usavam esse recurso para expulsar as pessoas que pareciam muito céticas. Nesse caso, também foi aberto um espaço conveniente de ambos os lados de Rume. Mais uma vez, a mesa voltou à vida, inclinando-se e batendo no chão. De repente, ela se levantou num ângulo tão inclinado que os participantes, atônitos, temeram que o lampião caísse no chão. Entretanto, ele ficou fixo, como se colado à mesa. Robert Browning, visto aqui em primeiro plano de costas, ao lado de sua esposa, Elizabeth, de frente para Rume, disse que todas as mãos estavam visíveis. Eu realmente não sei como aquilo foi feito. Sinais tangíveis do mundo dos espíritos. Após a mesa endireitar-se, as batidas continuaram, deixando nervosos os novatos na sessão, que não
Conseguiam discernir de onde vinham os sons. Todas as batidas pareciam vir da mesa ou da área em volta dela, observou Robert Browning, e não da região exterior a nós. Mas a consternação dos presentes logo foi superada pela intensidade emocional do próximo estágio da sessão, pois as manifestações de repente se tornaram mais físicas e mais pessoais. A senhora Rimmer ficou assustada ao sentir alguém ou alguma coisa tocá-la sem ver ninguém. Sentada ao lado dela, seu marido John, escondido atrás da figura de Robert Browning, sentiu um toque semelhante. O casal acredita ter sido tocado pelo espírito do seu falecido filho Watt. Elizabeth Barren Browning foi a próxima a receber a atenção das forças invisíveis. Seu marido ficou perplexo ao ver uma parte do vestido dela, próxima à cintura, ser levantada de leve, mas distintamente, de uma maneira que não sei explicar. Como se por algum objeto que houvesse dentro, que não poderia ter sido introduzido ali sem que ela percebesse. A mão espiritual invisível, se é que era mesmo isso, repetiu depois o gesto, puxando pela segunda vez o vestido da senhorita Browning. Respondendo então às perguntas por meio de batismos, o espírito transmitiu a mensagem de que iria tocar o acordeão e deixar Robert Browning ver-lhe as mãos. Alguém apagou o lampião. A única luz era a que vinha da lua, obscurecida pelas nuvens, que mal penetrava pelas leves cortinas sobre as portas envidraçadas que davam para o jardim. A fase mais dramática e fantasmagórica da sessão ia começar. O estranho caso de mãos que andam. Robert Browning contou que na escuridão da sala só era possível distinguir algo bem distante da janela, mas nada do que fosse feito sobre a mesa. Nessa sala sombria, os visitantes viram uma mão aparecer sobre a borda da mesa, ao lado oposto do casal Browning. A mão, disse Browning, recolheu-se, reapareceu e se mexeu, elevou-se e abaixou-se. Era recoberta por dobras frouxas brancas, como de um tecido fino, até a beirada da mesa, da qual nunca se afastou. Outras mãos se materializaram. Uma pegou um sininho de cima da mesa e tocou outra, virando-se como se quisesse ser vista. Girou e dobrou os dedos. Browning notou que as mãos agiam perto da mesa, na área próxima a Rume. Nunca no espaço aberto da sala, embora uma mão tivesse subido pelo ombro do seu Rume. Inicialmente, os espíritos disseram ao poeta, através de batidas. Presume-se que ele poderia tocar uma das mãos, porém, quando ele insistiu em fazê-lo, o pedido lhe foi negado. Sua esposa submeteu as aparições a um teste. Colocou os óculos para assegurar-se de que as mãos não eram uma mera impressão mental, como escreveu depois em carta à sua irmã. A senhora Browning ficou tão convencida da veracidade da aparição como seu marido ficou cético, ressalvando que ela e Robert não haviam tocado as mãos. Reproduziu a irmã um relato de conhecidos que alegavam ter visto em outras sessões. A sensação ao toque era humana e quente, até mais quente, na verdade, do que costuma ser a mão de um homem. Em certo ponto, a sala voltou a ser iluminada e Rume segurou um acordeão, um instrumento que, se tocado com as duas mãos sobre a mesa, com uma só mão, ouviram-se então várias melodias. A música era linda, disse a senhora Browning, e até mesmo seu marido concordou que as melodias foram tocadas com a expressão. Uma coroa de flores para a poetisa.
Enquanto a sala estava mergulhada na escuridão, Rumi pediu a Elizabeth Browne para sentar ao seu lado. As mãos espirituais pegaram da mesma guirlanda que ali estava. Escreveu a poetisa a sua irmã e colocaram sobre minha cabeça. Aqui se vê meu marido em pé atrás dela, enquanto ela é coroada com uma guirlanda de clematites. Elizabeth descreveu uma das mãos que segurava a guirlanda com o maior tamanho que se encontra nos seres humanos, branca como a neve e muito bonita. Estava tão próxima de mim como está a mão com que escrevi. Eu a vi com igual distinção. Fiquei perfeitamente calma, não me perturbei de maneira alguma. Embora os espíritos parecessem favorecer sua esposa, eles não ignoraram Robert Browning. Ele sentiu ser tocado várias vezes, primeiro nos joelhos e depois nas mãos, por um contato suave, como feito por um corpo humano. Pediu-se aos convidados para deixarem o casal rímel a sós com a médio por 15 minutos. Com o médio. Quando voltaram, a sala estava iluminada. Rumi disse que os espíritos agora levantariam a mesa do chão, de modo que Robert Browning pudesse examinar o fenômeno. Olhei debaixo da mesa, escreveu Browning, e posso afirmar que ela se elevou do chão, digamos um palmo, mais de uma vez. E era evidente que o Sr. Rumi tinha as mãos bem acima dela. E a sessão terminou. Browning reconheceu que não conseguiu explicar como a mesa foi totalmente levantada e como o vestido da minha esposa foi agitado, nem como o acordeão foi tocado. Mesmo assim, declarou mais tarde que essas manifestações eram uma fraude descarada. Escreveu seu longo e desdenhoso poema sobre Rumi. Senhor Lamaçal, o médio. Contudo, mesmo com sua convicção de que o Rumi era um charlatão, opinião que sua mulher nunca compartilhou, Browning percebeu que aqueles que acorriam às sessões buscando experiências sensacionais também tinham sua parte de culpa. Nas palavras de seu personagem, o Sr. Lamaçal: se os que vieram buscar lá saíram tosquiados, que mal lhe fiz eu? A escolha foi deles. Espíritos materializados. Na semi-escuridão da sala, todos os olhos fixos nas cortinas negras do gabinete mediúnico. Elas ocultam uma moça chamada Florence Cook, que estava deitada e bem amarrada. Era costume amarrar os médios para evitar fraudes, e supostamente em transe, acumulando energias espirituais. As cortinas tremeram e depois se abriram um pouco, revelando algo branco e diáfano que veio deslizando com uma elegância fantasmagórica, dando aos espectadores atônicos a impressão de crescer, adquirindo substância e forma à medida que saía de trás das cortinas. Então o público viu a figura de uma mulher, descalça, braços nus, coberta da cabeça aos pés, com véus de um brilho opaco. Era encantadora. Disse ser Kate King, a filha de um pirata chamado John King, há muito falecida. Florence a chamara do mundo dos espíritos. Ela viera, a visitante espectral, quase gêmea da médium que a chamara. Circulou entre os presentes, falando com eles, tocando-os, parecendo tão à vontade em sua forma corpórea como eles mesmos. Chegou até a permitir ser fotografado. Os espíritos do grupo ficaram encantados. Ali estava não um sonda desencarnado de batismo, mas uma mão fungida, um rosto fantasmagórico, mas sim um espírito encarnado de maneira total e indubitável. Que melhor prova poderia haver da vida após a morte? Pergunta. Os espíritos não precisavam limitar-se a métodos primitivos de comunicação, nem confiar-se ao éter insubstancial. Podiam assumir os mesmos corpos que possuíam na Terra, desfrutando dos mesmos sentidos, respirar o mesmo alento que os vivos. Porém, ao público encontrava-se um atento observador, William Crookes, eminente cientista da época, brilhante, original e quase inteiramente autodidata. Foi pioneiro tanto na química como na física. Em 1861, antes dos 30 anos de idade, descobriu o elemento tálio. 2 anos depois, foi eleito para a prestigiosa Royal Society, da qual veio a se tornar presidente. Ganhou altas honrarias da ciência, foi nomeado cavaleiro e recebeu a ambiciosa Ordem do Mérito. Ali estava, sem dúvida, um homem certo para lançar um olhar frio
e objetivos sobre a bela Kate King e encarar Florence Cook com um distanciamento olímpico. Ou era o que se poderia pensar. Logo depois dessa sessão, ocorrida em Londres em 1874, Crookes escreveu a respeito. Em uma publicação espírita, a fotografia é inadequada para reproduzir a perfeita beleza do rosto de Kate. Assim, com as palavras são impotentes para descrever o encanto de suas maneiras. A fotografia pode, isto sim, proporcionar um mapa de suas feições. Mas como reproduzir a pureza brilhante de sua pele? Ou a expressão sempre mutável de seus traços? Pergunta. Depois de prolongar-se um pouco nesses elogios, o cientista terminou citando o poema Dom Juan, de Lord Byron. À sua volta, ela cria uma atmosfera de vida. O próprio ar parece mais leve saindo de seus olhos. Eram tão suaves e belos e repletos de tudo que poderíamos imaginar dos céus. Sua presença poderosa nos fazia sentir que seria idolatria não cair de joelhos. Se a ciência chegou para sondar, ali ficou para adornar. Crookes despertou esperanças em alguns círculos e críticas em outros, e elevou Florence Cook ao ápice com a sua nova sensação do espiritismo, a materialização plena. Desde as irmãs Fox até a carreira de Daniel Douglas Hume, a mediunidade física do tipo que produz sons, movimentos, sensações ou imagens e não telepatia ou outros fenômenos mentais sempre foram o esteio do espiritismo. Mas quando Hume retirou-se de cena, criou-se um vácuo difícil de preencher. À medida que os pretensos sucessores eram um após o outro desmascarados, o interesse pelo espiritismo ia diminuindo. O surgimento de Florence Cook, a confirmação que Crookes fez de sua autenticidade, foi, portanto, um estímulo muito necessário. Florence Cook tornou-se uma das 3 mais importantes figuras entre os médios físicos pós-Hume. As outras 2 foram uma ardente camponesa napolitana chamada Eusapia Paladini, uma francesa excêntrica com o pseudônimo de Eva C. Todas iriam ganhar fama entre crentes e descrentes. Todas receberam atenções sem precedentes de alguns dos melhores intelectos da era vitoriana e eduardiana, tanto na área científica como na filosófica. As alegações de Cook de que possuía poderes espíritas foram alvo de dúvida, mas os supostos poderes supranormais de Paladini e Eva continuaram provocando acalorados debates até hoje. Seja qual for o valor das médiuns, os eruditos que a estudaram foram, em geral, irrepreensíveis. Ninguém daquela estatura intelectual já pesquisara a paranormalidade, nem haveria de fazê-lo no futuro. Florence Cook não foi a primeira a produzir materializações de figura inteira. Tanto Lea Fox Fish como Douglas Hume tinham feito o mesmo nos primeiros tempos do espiritismo nos Estados Unidos. Contudo, as criações apresentadas por esses médicos eram rígidas e tímidas. Falavam pouco e logo se retiravam. Não tinham nada da atitude acessível de Kate King, de sua vivacidade, de seu charme e sua beleza. Tampouco a aprovação da ciência fora antes concedida por alguém com a reputação de William Crookes. Isso não significava que outros médios não tivessem clientes destacados. A primeira média inglesa a produzir materializações de corpo inteiro foi Agnes Nicol, que depois veio a ser a senhora Samuel Gupp. Seus feitos prodigiosos converteram o grande naturalista Alfred Russel Wallace. Independentemente de Charles Darwin, Wallace elaboraram uma teoria da evolução baseada na seleção natural, porém ficou perturbado por suas próprias descobertas. Mesmo convicto de que a teoria estava correta em linhas gerais, achava que ela excluía a mente humana. Acreditando que a mente e o espírito humano era um ato único da criação, Wallace encontrou conforto no espiritismo, que parecia confirmar a singularidade espiritual do homem. A médium britânica Agnes Gupp, das mãos a 2 amigas nessa fotografia, supostamente espírita, tirada por volta de 1872, alegava-se que a mancha branca flutuante era um espírito registrado no filme. A fotografia espírita foi uma moda passageira. A maioria dos pesquisadores acreditava que era muito fácil de falsificar.
Wallace não foi atraído pela senhorita Gup devido aos espíritos de corpo inteiro que começaram a surgir em 1872, mas a seus aportes na década de 1860. Aportes eram objetos que, segundo se dizia, materializavam-se a partir do nada em sessões espíritas. Acreditava-se que eram trazidos por espíritos. Os aportes da senhora Gup eram abundantes e ela parecia capaz de atender a pedidos especiais. Por exemplo, quando um amigo de Wallace pediu um girassol, caiu na mesa da sessão uma espécie de quase 2 metros, com torrões de terra presos a raízes. Quando a duquesa de Arpino pediu areia marinha, apareceu um punhado dela cheio de estrelas do mar, ainda vivas. A médio fez surgir cactos, espinhos, enguias e lagostas vivas, flores de estufa na neve, flores frescas, úmidas de orvalho, mas nada disso se compara à proeza mais famosa da média, sua própria materialização. A Agnes Gup era uma mulher de proporções elefantinas, o que tornou seu chamado trânsito ainda não mais notável. Diz a história que ela estava sentada em sua casa em Londres, fazendo a contabilidade doméstica. Acabaram de escrever a palavra cebolas quando subitamente se viu transportada a 3 km de distância para uma sessão realizada por 2 protegidos seus, Frank Rinne e Charles Williams. Sua figura majestosa apareceu na mesa dele segurando o livro caixa e trajando apenas uma camisola. Apesar de toda a sua perícia nas materializações, as aparições de espírito de corpo inteiro eram suspeitas. Talvez também o caráter da senhora Gup, rancoroso e vingativo, deixava muito a desejar. Alguns pesquisadores não queriam saber dela. Um deles foi o John William Strutt, Lord Rayleigh, ganhador do Prêmio Nobel de Física. Suas inclinações espíritas coadunavam-se com a sua fé cristã e no início ele teve uma impressão favorável da média. Mudou de ideia, porém ao perceber sua natureza venenosa, creio que não conseguiria suportá-la, escreveu Rayleigh em 1874. Nem mesmo pela causa da ciência. Por algum tempo ela foi a rainha dos espíritos de Londres, mas uma rainha ciumenta. Com seu físico grotesco, tinha ódio especial da bela e delicada Florence Cook, cuja cara de boneca desejou arruinar, pedindo a seus aliados que jogassem ácido. Essa história revoltante circulou entre os espíritas, que horrorizados destituíram a senhorita Gup. Enquanto a estrela dela se apagava, a de Florence Cook brilhava cada vez mais. Florence começou a carreira dando sessões na casa de sua família, no subúrbio londrino de Hackney. As primeiras não foram notáveis. O ponto alto era a aparição de supostos rostos de espíritos pela abertura do gabinete mediúnico. Mas seus talentos logo se aprimoraram sob a tutela dos senhores Rinne e Williams, ambos mais tarde denunciados como charlatões por vários investigadores. O misterioso pirata John King era o prato forte das sessões de Rinne e Williams, assim como de inúmeros médios. Por algum motivo, o espírito do falecido bucaneiro fazia visitas frequentes desde 1850, quando o espiritismo começou a criar raízes. Florence aperfeiçoou o número de seus mentores, materializando também a filha de John King, Kate. Não tardou para que esse novo espírito fizesse furor a Florence, e Florence começou uma carreira própria. Não aceitava dinheiro pelas sessões, mas desfrutava do respaldo financeiro de um rico espírita chamado Charles Blackburn. O auxílio de Blackburn era crucial, já que Florence e sua família não eram abastados. Com o tempo, vários participantes das sessões notaram a clara semelhança entre Kate King e sua média. Porém, de modo geral, a carreira de Florence correu bem até o fim de 1873, quando seu fantasma acabou sendo apanhado. Elizabeth Rupp, médium inglesa muito popular, que adotou o nome profissional de Madame de Esperance. Rupp significa esperança. Era especialista em produzir aportes, ou seja, objetos que alegavam serem materializados pelos espíritos. Um deles foi esse grande lírio dourado, presente de sua guia espiritual, Yolande, descrita como uma jovem árabe. Tocar
no espírito durante uma sessão era considerado uma terrível falta de educação. Pensava-se que ele adquiria sua forma a partir das essências do corpo do médium e que tocar em substância poderia prejudicar ou até matar o ser que o originara. Observadores mais cínicos comentaram que esse raciocínio excluía um meio mais fácil de dizer se o espírito era genuíno ou era apenas um médium ou um cúmplice fantasiado de fantasma. De todo modo, durante uma sessão em dezembro, um certo William Volkmann agarrou Kate e recusou-se a soltá-la. O espírito conseguiu puxar as suíças de Volkmann e, com a ajuda dos presentes, libertou-se dele. Logo foram abertas as cortinas do gabinete mediúnico, mostrando Florence despenteada, mas aparentemente ainda bem amarrada. Mesmo assim, Volkmann declarou alto e bom som que Kate King não era ninguém, mas senão Florence Cook vestida com trajes brancos. A falta de etiqueta de Volkmann mereceu duras críticas e seus motivos foram refutados. Com razão. Mais tarde ele se casaria com a conivente Agnes Goop, depois da morte do Sr. Goop. Mesmo assim, os seguidores de Florence ficaram abalados. Pior, um dos participantes dessa desastrosa sessão foi seu patrono, Charles Blackburn. É provável que ele tenha ameaçado retirar ajuda, pois Florence logo procurou salvar sua reputação. Alguns dias depois do caso Volkmann, ela decidiu, como disse, oferecer-me no altar da ciência. O altar de Crux parecia ideal. O julgamento positivo de um homem tão eminente seria praticamente irrefutável. Na época, Florence alegava ter 17 anos. É provável que fosse 2 ou 3 anos mais velha. Muitos médicos escondiam a idade, apoiando-se na teoria de que a inocência da juventude tornava a fraude improvável. De qualquer forma, era jovem, cheia de encantos. E Crux, aos 42 anos, já tinha idade para ser famoso. Ainda era jovem o bastante para ser vulnerável. Os dois haviam se encontrado ao menos uma vez, e talvez ela tivesse percebido que ele, embora com uma mulher grávida do 10º filho, sentia atração por ela. Além disso, Crux possuía fortes inclinações espíritas. Seu interesse pelo espiritismo datava de 1867, quando o irmão mais novo morrera de febre amarela. Nessa época, Crux começou a frequentar sessões, e mesmo assim, quando anunciou em 1870 que estava pesquisando o espiritismo, parecia um cético. Ainda não vi nada que me convencesse da veracidade da teoria espírita, escreveu, acrescentando que pretendia usar o raciocínio científico a fim de expulsar o medíocre resíduo do espiritismo para o limbo desconhecido da magia e da necromancia. Investigou vários médios e, como era presumível, o que mais o impressionou foi Daniel Douglas Hume. Crux elaborou algumas experiências engenhosas. Por exemplo, colocou o acordeão de Hume, que tocava sozinho, numa gaiola, de modo que Hume só pudesse alcançá-lo com uma das mãos. Ainda assim, o instrumento continuou soando, mas parecia que em geral, Hume quem ditava os termos das experiências. Era uma velha artimanha, iniciada por Leah Fox Fish e que persiste até hoje. Um médium alegando exigências estéticas, emocionais ou parapsicológicas consegue influenciar a experiência a ponto de determinar seus resultados. Depois de uma série de sessões entre 1871 e 1873, Crux concluiu que Hume estava acima de qualquer suspeita e que seus fenômenos provavam a existência de uma força psíquica. O cientista e o médium tornaram-se amigos para o resto da vida. Assim, em 1873, depois que Hume foi para a Rússia, William Crux já estava inclinado a acreditar e procurava um novo objeto de pesquisas. Foi então que a cativante Florence apresentou-se a seu altar vazio. Os dois começaram uma série de sessões que duraram 5 meses. Para Crux, o verdadeiro teste era observar Kate King e Florence Cook, ao mesmo tempo, provando assim que a mensageira, não era uma só pessoa. O cientista alegou ter realizado esse teste pelo menos em duas ocasiões. Embora tenha alegado também ter fotografado Kate e Florence juntas, o rosto da médium e do espírito nunca estavam visíveis ao mesmo tempo. Florence dizia que precisava cobrir o rosto porque era muito sensível à luz forte exigida pela câmera. Para sustentar sua defesa da legitimidade de Florence, Crux registrou diferenças entre a médium e o espírito. Kate era mais alta que Florence. Kate tinha o cabelo longo e claro, enquanto o de Florence era curto e escuro. Kate não tinha as orelhas furadas, como Florence.
Flores tinha uma bolha no pescoço e Kate não. Contudo, por algum motivo, Crooks nunca fez a pergunta mais óbvia. Será que Flores não dispunha de um ajudante que posava como Kate nas ocasiões em que a própria Matt não estava exercendo esse papel? Pergunta. Flores fora desmascarada antes de Crooks começar a trabalhar com ela. Acabou sendo novamente depois. Além disso, o próprio Crooks tinha motivos para duvidar dela. Em especial em 1875, quando outra jovem médium que ele estudou, Mary Showers, confessou-lhe suas próprias imposturas. Mary e Florence às vezes faziam sessões em conjunto para Crooks. E parece quase impossível que ele aceitasse uma médium como legítima, sabendo que a outra era falsa. Desiludido pela confissão de Mary, Crooks abandonou as pesquisas sobre o espiritismo e voltou ao seu laboratório. Nunca retirou, porém, seu apoio a Florence. Talvez fosse o cavalheirismo que o impedisse. Pensando mais do que a ética científica, ou talvez a vaidade, doença comum entre os cientistas naqueles dias de certezas, o proibisse de admitir que for enganado. Porém, outra explicação oferecida por vários estudiosos é a de que Crooks não ousou denunciar Flores porque os dois eram amantes. Se ela revelasse o fato em público, Crooks perderia toda a pretensão à objetividade científica, assim como sua honra pessoal. Florence, porém, não tinha sido tão reticente. Diz que ela revelou a dois amantes posteriores a falsa mediunidade do caso com Crooks. Ainda assim, como ela não era de modo algum exemplo de honestidade, suas confissões também deixaram margem à dúvida. A teoria de que ela e Crooks tiveram uma ligação amorosa permanece plausível, mas não comprovada. As pesquisas de Crooks sobre a paranormalidade duraram apenas 5 anos, contudo ele nunca perdeu a esperança na possibilidade de vida após a morte. Por fim, o luto que despertara sua curiosidade pelo espiritismo na juventude restituiu-lhe uma crença quando chegou à velhice. Sr. William Crooks, químico e físico, foi um dos mais respeitados cientistas de seu tempo, apesar da polêmica que cercou seu interesse pelo espiritismo. Os boatos de que ele era amante de Florence Crooks macularam suas investigações sobre a bela médium. Muitas de suas sessões ocorreram no apartamento de Crooks, em Londres. Mesmo gostando de um rostinho bonito, Crooks nutria profundo amor pela esposa. Em 1916, quando ela morreu, depois de 60 anos de casamento, ele ficou desolado. O consolo veio sob a dúbia forma da fotografia espírita, uma nova moda que a alma dos mortos aparecia em fotografias. Quase todos os pesquisadores escrupulosos da paranormalidade eram céticos em relação a esse fenômeno. Em vista da facilidade de forjá-lo por meio de dupla exposição e outros métodos. Crooks, porém, ficou convicto de que sua falecida esposa lhe apareceu por meio dessas fotos. Recomeçou a frequentar sessões e disse que morreu crente em 1919. Quanto a Florence, os dias felizes como protegida de Crooks pouco duraram. Sua carreira foi declinando e morreu na pobreza em 1904. Pode-se argumentar que Crooks, bem como vários outros pesquisadores, foram prejudicados por sua própria integridade. Como pessoas honestas, não conseguiu conceber que o charlatanismo fosse um modo de vida, o que era de fato para muitos médios. Assim, muitas vezes não era capaz de separar o joio do trigo, sendo absolutistas no terreno da moral. Acreditava que a prática de uma trapaça denunciava um impostor. Não havia lugar para a possibilidade de que em meio dos embustes houvesse uma semente de verdade. Novamente, semelhante à sua média, Florence Cook, o suposto espírito de Kate, quem pousa com toda a cerimônia ao lado de William Crooks. Este tirou muitas fotos de Kate, mas não queria que se divulgasse. Foto dos dois juntos. Este raro exemplar foi tirado por volta de 1873. Essa mesma possibilidade atormenta os estudiosos
de hoje que pesquisam a carreira de Eusápio Paladino. Eusápio trapaceava e muito, chegou até a reconhecer o que o fazia, mas depois de que as fraudes vinham à tona, permaneciam acontecimentos inexplicáveis que despertavam a irritante pergunta: será que ela trapaceava o tempo todo? Pergunta. E se não, como explicar as proezas não fraudulentas? Pergunta. São apenas essas perguntas que mantêm a duradoura mística de Eusápia, pois ela não oferecia a novidade das irmãs Fox, nem o refinamento de Rumi, nem o charme de Florence Cook. Era baixinha, rechonchuda e desalinhada. De belo tinha apenas o rosto, o basto, cabelo negro e os expressivos olhos castanhos. Criada nas ruas de Nápoles, era grosseira e analfabeta. Contudo, às vezes intimidava os interlocutores, alguns de melhor situação social e intelectual, a quem costumava dedicar um altivo desprezo. É uma Paladino, costumava dizer. Só há uma Paladino. E tinha razão, era mesmo especial. Eusápia nasceu no sul da Itália, em 1854. Sua mãe morrera logo depois, e o pai fora morto por bandidos quando ele estava com 12 anos. Diz que já nessa idade experimentava fenômenos semelhantes aos de Postegade, quando ela estava com 12 anos, que com frequência anunciava a mediunidade, móveis que faziam barulho, mãos invisíveis que puxavam seus cobertos à noite. Órfão, Eusápia foi para Nápoles, já demasiado independente para aceitar a amizade de adultos que tentaram protegê-lo e alimentá-lo. Lá no início da adolescência, trabalhou como enfermeira e lavadeira até encontrar sua verdadeira vocação. Isso sucedeu de modo peculiar. Morava em Nápoles um casal que passou a história apenas como senhor e senhora G. Damiani, espíritas fervorosos. Certo dia, a senhora Damiani encontrou um bico fantasma de John King, que disse que uma poderosa médium chamada Eusápia viera a Nápoles e que através dela ele tensionava produzir fenômenos maravilhosos. O pirata deu o endereço de Eusápia e a senhora Damiani foi procurá-la para encomendar uma sessão. Assim que esta começou, John King surgiu. Daí em diante ele ficou sendo o principal controle ou guia espiritual de Eusápia. A jovem napolitana aos poucos tornou-se conhecida, embora desde o início as sessões fossem estranhas, mesmo por parâmetros mediúnicos. Havia, por exemplo, suas curiosas materializações. Numa sessão em que os clientes esperavam ver surgir flores, Paladino produzia um rato morto. Também tinha um hábito desagradável de materializar as aves, por assim dizer. Em vez de fazer surgir objetos valiosos, elas o faziam desaparecer. Mas um dos participantes ficou sem um relógio, o chapéu e o casaco, e ao voltar para casa encontrava ali o objeto perdido. Às vezes, em outras ocasiões, os objetos simplesmente se desmaterializavam de vez. Havia também um estilo peculiar de suas sessões. Eric J. Dingwall, antropólogo e pesquisador britânico da paranormalidade, descreveu com elegância cavalheiresca os paroxismos histéricos. Aqui é Eusápia sujeita. Seu olhar de êxtase voluptuoso e o brilho dos olhos, o sorriso de satisfação que devem ter sido tão desconcertantes para os clientes mais recalcitrantes. Segundo Dingwall, depois das sessões, Eusápia, por vezes, no estado de semi-sonolência, atirava-se nos braços dos homens da plateia e comunicava seu desejo de contatos mais íntimos, de maneira que apenas os mais inocentes poderiam deixar de compreender. Esse comportamento nada vitoriano levou alguns dos primeiros investigadores das atividades de Paladino a concluir que seus poderes mediúnicos eram uma forma de energia sexual redirecionada. Durante toda a juventude, Eusápia não passou de uma curiosidade local, mas em 1890 ela despertou a atenção do eminente psiquiatra César Lombroso, mais conhecido por seus trabalhos pioneiros em criminologia. Lombroso era um cético empedernido, mesmo assim ficou intrigado pelos relatos sobre a Eusápia e concordou em fazer 2 sessões com ela. No final da segunda aconteceu algo notável. A sessão terminou. Aliás, não tinha sido das mais impressionantes e as luzes da sala foram acesas.
Lombroso levantou-se e passou a discutir os acontecimentos da noite com alguns colegas. Eusápia ainda estava amarrada com faixas de pano a uma cadeira situada cerca de meio metro à frente de uma alcova fechada por cortinas que lhe serviam de gabinete mediúnico. De repente foram ouvidos ruídos dentro da alcova, como de alguma coisa raspando. As cortinas agitaram-se, uma pequena mesa surgiu e moveu-se em direção à médium. Lombroso e seus colegas pularam para dentro da alcova, certo de que lá havia alguma comparsa empurrando-a, porém não havia ninguém. Tampouco se percebia qualquer coisa atada à mesa que pudesse puxá-la ou empurrá-la. Mesmo assim, ela deslizou e só parou quando chegou até Eusápia. Lombroso ficou confuso. Incapaz de explicar o que vira, tampouco podia negar que a havia visto, mesmo não aceitando necessariamente algum agente espiritual. Seguindo os cânones de sua própria disciplina, o psiquiatra supôs que Eusápia sofreu alguma perturbação mental, sobretudo considerando seu bizarro comportamento sexual. Mas a questão na mesa ambulante permaneceu. Da mesa ambulante. Fosse como fosse, parecia que a médium realizara um legítimo evento paranormal. Lombroso ficou convencido e assim foi lançada a lenda de Eusápia, a rainha do gabinete. Com raras exceções, como Wallace Crooks, o cientista sempre se mantivera à distância daquilo que via como blefes dos espíritas. A conversão de Lombroso, porém, estimulou as pesquisas sobre os equívocos fenômenos paranormais. Em 1892, Lombroso e mais um punhado de eminentes pensadores chamaram Eusápia a Milão para uma série de sessões. Sempre temperamental, ela não aceitou certas condições que os investigadores queriam impor. Recusava-se a ficar em pé durante a levitação da mesa, uma das proezas mais frequentes. Segundo ela, o esforço psíquico para levantá-la fazia seus pés tremerem. Preferia sentar-se, e de fato fez, usando provavelmente os joelhos e os pés para erguer a mesa. Em teoria, alguns dos pesquisadores presentes estavam sempre tocando os dois pés e as duas mãos de Eusápia, mas ninguém podia jurar que mantivera contato o tempo todo. Eusápia, de fato, tremia, se mexia e se contorcia. Todos esses movimentos nervosos possibilitavam que fosse acusado de libertar os pés e as mãos durante a sessão, fazendo com que os observadores acreditassem estar segurando uma mão diferente, quando estavam, na verdade, segurando os dois lados da mesma mão. Da mesma forma, os que lhe vigiavam os pés estavam tocando lados opostos do mesmo pé. Fraude, provavelmente, a primeira mulher afirmava que quando estava em transe costumava comportar-se como seus espectadores esperavam. Se estes estivessem esperando um blefe, era isso que obtinham. A culpa era deles próprios. Mas mesmo com uma das mãos e dos pés livre, poderia usar para fazer todas as coisas estranhas que foram relatadas? Pergunta. Objetos que não estavam perto dela se moviam. Cadeiras vazias arrumavam-se em volta da mesa de sessão. Às vezes ela acabava em cima da mesa e por vezes a própria Eusápia, ainda atada à sua cadeira, elevou-se do chão e foi parar sobre a mesa. Os presentes sentiam uma brisa que vinha de lugar algum e toques de mãos invisíveis. Nós eram atados e desatados em pedaços de barbante. Um pesquisador teve os óculos arrancados por uma força invisível. Em outra ocasião, os pesquisadores acenderam as luzes e encontraram Eusápia ainda amarrada à sua cadeira, usando um casaco que era de um deles. Depois de tudo isso, a Comissão de Milão, com apenas um voto contra, sancionou os fenômenos de Eusápia como genuínos. O voto vencido fora do Dr. Charles Richer, professor de fisiologia francês, que alguns anos depois ganharia o prêmio Nobel. Fervoroso pesquisador na mediunidade, Richer a princípio não se convenceu dos poderes de Eusápia, mas continuou interessado. Em 1894, convidou-o para ir a Ilha Rombade, uma ilha que ele possuía no litoral do sul da França. Ali também reuniu outros proeminentes detetives da paranormalidade, incluindo Frederick Myers e Oliver Ludwig, os luminares da Sociedade para a Pesquisa Psíquica Inglesa. A Sociedade para a Pesquisa Psíquica Inglesa foi criada em 1882 em torno de um núcleo de intelectuais do Trinity College em Cambridge, na Inglaterra, para investigar a paranormalidade. Dela participava também o pesquisador polonês Dr. Julian Oshorowicz. Os quatro homens tinham ampla experiência em sessões espíritas e todos haviam descoberto alguma fraude na área.
O bucaneiro duradouro. Enquanto nos círculos espíritas vitorianos vários médios saíam e entravam em cena, o espírito do pirata John King aparentemente ficara para sempre. Muitos acreditam que King era a forma espiritual do bucaneiro galês Henry Morgan, ousado espadachim morto em 1688. King surgiu em 1852, apenas 4 anos depois do início do movimento espírita. A partir daí, tornou-se figura corriqueira para alguns dos maiores expoentes do espiritismo, incluindo os irmãos Davenport e Eusapio Paladino. Não se conhece o segredo de sua ubiquidade. Talvez a imagem de um pirata ousado e másculo fosse empolgante para as damas que frequentavam as sessões. Em uma fotografia espírita de uma sessão londrina, sua robusta figura parece materializar-se. Henry Morgan, John King, fez sua primeira aparição na casa de Jonathan Cons, um condado de Atenas, em Ohio, nos Estados Unidos. Cons e sua família, que cobravam ingresso para suas frequentes sessões, receberam não só John King, mas também cerca de 50 parentes seus, inclusive sua filha Kate. Os Cons, cujas dúbias sessões também apresentavam ruidosos concertos espíritas, logo saíram de cena. Porém, John e Kate King ganharam fama nos Estados Unidos e na Europa. Na litografia mostrada acima, Kate faz uma visita espectral a uma sessão em Filadélfia, em 1874. Kate King ganhou sua maior fama durante os 3 anos em que se associou à média inglesa Florence Cook. Embora John fosse um espírito imutável, Kate se desenvolveu em suas primeiras materializações na América. Falava de assuntos banais, com voz estridente e vulgar. Quando conheceu Florence, porém, já havia dominado a arte da conversação elegante. Essa foto de Eusapio Paladino, tirada no início de sua carreira, capta algo do carisma da famosa médium. Era ao mesmo tempo vulgar e imperiosa. Uma criança de rua que chegou a ser aclamada rainha do gabinete. Eusápia, por vezes, era hostil e nada produtiva quando não gostava de seus pesquisadores ou do ambiente. Porém, a atmosfera informal da pequena ilha, onde 4 homens lhe davam atenção constante, lhe conveio muito bem. Ela apresentou-lhes uma ampla gama de proezas, a maioria dos quais já havia realizado em Milão, assim como misteriosos objetos luminosos e aromas espectrais, além de instrumentos musicais que pareciam tocar sozinhos. E o mais espantoso foi que pareceu expelir de seu corpo um tipo de pseudopodo, um terceiro membro capaz de agarrar e empurrar como uma mão. Para essa protuberância, Richer cunhou o termo ectoplasma. Não há dúvida que por vezes Eusapia parecia blefar, tentando libertar o pé ou a mão do controle dos pesquisadores. Quando interrogada, refugiava-se em ataques de cólera. "Eu aqui me dando o trabalho de lhes mostrar todos esses fenômenos", gritava ela, com os olhos faiscando, "e vocês me segurando as mãos de modo que eu nem consigo fazer as coisas normalmente. Assim não dá." Apesar dos truques, Meyers e Ludger ficaram muito impressionados. Convocaram a participação do presidente da Sociedade de Pesquisa Psíquica de Londres, Henry Sidgwick, professor de Cambridge, e de sua perspicaz esposa, Eleanor. O casal Sidgwick concordou com relutância. Tinha altas desconfianças dos médios físicos. Mesmo assim, em agosto de 1894, partiram para o castelo de Richer, perto de Toulon, onde Eusapia estava hospedada. Nas sessões seguintes, o Sr. Sidgwick controlava a mão direita de Eusapia e sua esposa a mão esquerda. Outro observador ficava debaixo da mesa segurando os pés. A sala sempre tinha iluminação suficiente para que fosse detectado cada movimento da médium. Mesmo assim,
Eusápia, segundo consta, realizou incríveis proezas. Certa vez, um grande melão e uma mesa de junco elevaram-se de trás dela e pousaram na mesa da sessão. Também um piano que estava fora de seu alcance tocou algumas notas, até o Sidgwick concluir que alguns dos fenômenos eram paranormais. Contudo, outro importante membro do grupo de Cambridge não ficou persuadido. O Dr. Richard Hudgson, advogado nascido na Austrália, não compareceu às sessões, mas tinha certeza de que seus colegas haviam sido enganados. Assim, foi decidido que se faria mais sessões no fim do verão de 1895, de modo que Hudgson pudesse presenciar por si, desta vez na casa de Frederick Mears, em Cambridge. A empreitada acabou sendo desastrosa para Paladino. O que aconteceu na casa de Mears foi tanto um estudo sobre o choque cultural como sobre o poder dos espíritos. No organizado e refinado mundo da inteligentícia britânica, veio cair Eusápia, a encarnação da vitalidade caótica, das paixões ostensivas, dos apetites dúbios. Era grossa, primitiva, barulhenta, irreverente, lamentavelmente relapsa com sua higiene pessoal. Seus anfitriões, embora perturbados, foram de uma polidez irrepreensível. Pagavam-lhe todas as compras e jogavam croque com ela, que trapaceava constantemente. O venerável Henry Sidgwick, paradigma da dignidade e da decência, fez o possível para parecer que flertava com ela, sabendo o quanto ela gostava das atenções masculinas. Mesmo assim, o desempenho de Eusápia mostrou-se decepcionante. É provável que não estivesse à vontade, e sua insegurança se manifestava pelas maneiras autoritárias. Ela era a grande Paladino, trapaceava simplesmente por escárnio, para mostrar aquele ímpeto, dando bando de snobs que era capaz de blefar impunemente. Para piorar as coisas, Hudgson praticamente convidou-a ao blefe, fingindo uma credulidade que beirava a imbecilidade. O arquecético cientista relaxou o controle sobre as sessões para dar a Eusápia todas as oportunidades de libertar um pé ou uma mão, e como era previsível, ela aproveitou muito bem. Todos viram-na trapacear. Quando saiu de Cambridge, em meados de setembro, ainda não perceberam como era grande seu fiasco. Mears e Ludwig não chegaram a abandoná-la por completo, mas o casal Sidgwick, coração e consciência da sociedade psíquica de Londres, eram puristas. Eusápia fora pega trapaceando, portanto era uma impostora. Em abril de 1896, a Sociedade de Pesquisa Psíquica de Londres declarou ser esta sua conclusão oficial e encerrou o caso Paladino. De frente para a câmera, Eusápia parece levitar a mesinha com o acordeão. À sua direita está o barão alemão Albert von Nottkissing, que acompanhou a carreira da médica por mais de 20 anos. Essa sessão ocorreu em Munique, em 1903. De braços abertos, Eusápia Paladino parece fazer levitar uma mesa durante uma sessão feita com membros da Sociedade para a Pesquisa Psíquica de Londres. Sempre atenta à Sociedade de Pesquisa Psíquica de Londres, britânica, fotografou a sessão de 2 ângulos. Aqui apareceu também seu ajudante ao fundo. A Sociedade de Pesquisa Britânica de Londres era influente. Para uma média de menor renome, sua denúncia poderia ser o fim da carreira. Não foi o que aconteceu, porém, com a rainha do gabinete. Eusápia tinha simpatizantes leais na Europa continental, incluindo Richer, que a defenderam e acusaram a Sociedade Psíquica de Londres de montar uma desajeitada armadilha para apanhá-la. Claro que ela trapaceava, argumentavam eles. Quando seus poderes estavam enfraquecidos, era mais fácil de que gastar energia para produzir fenômenos genuínos. Essa fraqueza já fora notada por pesquisadores em Milão, em Roma, em Varsóvia, mas seria a Sociedade Psíquica
de Estudos de Londres, cega a ponto de declarar que uma mão ou pé livres eram responsáveis por tudo que ela fazia? Pergunta. Não havia que a própria grosseria de suas trapaças negava que ela fosse uma rematada impostora? Pergunta. Eusápia continuou obtendo glórias. Em Paris, submeteu-se à investigação de um grupo de acadêmicos, incluindo Marie e Pierre Curie, que acabavam de ganhar o Prêmio Nobel de Física. O casal Curie ajudou a criar elaborados sistemas de monitoração para detectar os logros. Porém, em uma série de atuações assombrosas que continuaram de 1905 a 1908, as fraudes foram menores do que as façanhas. Em uma sessão, um aparelho de monitoração moveu-se a pedido de Eusápia. Ergueu-se por sobre o ombro de Pierre Curie e aterrissou na mesa da sessão. Fez uma bela curva, notou ele. No início do século XX, Eusápia estava no ápice da fama. Sem dúvida, era campeã das investigações feitas por estudiosos da Europa inteira. Além dos mencionados, houve, por exemplo, os astrônomos Camille Flammarion da França e Franco Porro da Itália, o barão alemão Albert von Nottkissin, físico interessado em psicologia normal, e o psiquiatra italiano Enrico Morselli, mas parecendo clientes do que cientistas, buscavam seus favores, implorando por suas sessões, e, mediante pagamento, ela satisfazia a todos. Por fim, ela acabou até se vingando de seus torturadores de Cambridge, frente aos contínuos aplausos da Europa Ocidental. Se a Sociedade Britânica de Pesquisa Psíquica continuasse ignorando Eusápia, correria o risco de parecer preconceituosa ao extremo. Assim, em 1908, 3 investigadores foram despachados para Nápoles. A Sociedade Britânica, contudo, esperava salvar sua reputação vencendo Eusápia em seu próprio jogo. Os enviados não eram filósofos nem cientistas, mas especialistas em médios fraudulentos. Everard Fielding, filho do conde Debbing, era um cético com uma notável carreira de desmistificações. Harry Ward Carrington escrevera a mais detalhada análise então feita sobre falsos médios. Hortley Bagley era um experiente mágico que afirmava ter investigado quase todos os médios que surgiram na Europa depois de Rumi, concluindo que todos eram impostores. Fielding compiliu um relato minuto a minuto das 12 sessões a que ele e os outros assistiram. Descreveu assim uma panóplia de façanhas psicocinéticas de Eusápia e ainda outras maravilhas, mas mãos desencarnadas, rostos que pareciam feitos de teias de aranha, cintilantes, luzes de um azul esverdeado, circundavam a médium, e os estranhos pseudopodos que Fielding descreveu como curiosas coisas negras, longas e cheias de calombos, com umas couve-flores nas extremidades. O trio da Sociedade Psíquica Britânica ficou satisfeito. Eusápia conseguira apanhar os que foram apanhá-la. Porém, essa foi sua última grande estocada. A rainha do gabinete estava envelhecendo, ficara gorda e desajeitada, e estava perdendo a incrível força de personalidade que a tantos acovardara ou cativara. Um ano depois das sessões, ela partiu para uma turnê pelos Estados Unidos. Viagem que iria acabar com ela. Frenéticos artigos de jornais relatando as sessões no navio anunciaram sua chegada, e uma publicidade ruidosa acompanhava todos os seus movimentos. Na Europa ela era a rainha, mas a América tratou-a mais como uma curiosidade circense. Descobrir suas trapaças não era um empreendimento científico, mas um jogo desafiador. Se os europeus não conseguiam destroná-la, os americanos mostrariam como fazê-la. Cansada, abatida e desgostosa, com os que procuravam sensações, Eusápia estava em sua pior forma. Vezes e vezes foi pega ludibriando. Voltando à Europa, depois de uma estadia de 7 meses, as notícias de seus fracassos a precederam. Não foi mais procurada e caiu na obscuridade. A grande Paladino morreu em 1918, com seu enigma intacto. Seria apenas uma vigarista ou uma verdadeira média de grandes dons, cujo temperamento a levava a trapacear quando esta era a atitude esperada ou a mais fácil? Pergunta.
Os grandes intelectos da Europa não chegaram a resolver o problema. Trabalhando em separado, o barão alemão Albert von Notzky e o prêmio Nobel francês Charles Richer, à direita, pesquisaram a maioria dos métodos importantes da época, embora fossem mais objetivos do que alguns de seus colegas britânicos. Esses pesquisadores europeus também se revelaram, por ironia, mais crédulos, embora ambos acreditaram em usar Paladino e Eva, sobre as quais a Sociedade Britânica de Pesquisa Psíquica tinha profundas dúvidas. Nesta foto, em 1913, tirada por Notzky, uma médium polonesa conhecida como Stanislawa P. expele ectoplasma através de seus véus presos às mãos e ao rosto, a fim de minimizar a possibilidade de truque durante uma investigação francesa em 1930. Stanislawa foi pega em ostensiva fraude. Evocação dos espíritos.